Uma vez uma amiga disse, faz tempo, sabe, que o ser humano é um susto. E parece que a cada dia, infelizmente, a gente confirma essa reflexão com as atitudes que o homem tem, o ser humano, né? Atitudes de crueldade, de indiferença, de uma impulsividade que muitas vezes agride, maltrata, mata. E aí vem uma pergunta: aonde foi parar o humano do humano? Já parou para pensar nisso? Uma conversa que também começou com a nossa convidada, que eu vou apresentar para vocês agora, a psicóloga Roberta Buiatti, que está conosco via remota hoje. Roberta, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. A Roberta já está... agora sim. Roberta, bom dia mais uma vez. A gente se pergunta, né? Porque somos seres com as suas paixões, com as suas características, mas o que se evidencia bastante nos últimos tempos é uma sombra muito forte, né? Com atitude de crueldade, parece que a pessoa não tem respeito pela outra, vira uma confusão e a gente se pergunta, cadê esse humano? Bom dia, Mônica. Queria estar aí presencial, né, para estar falando desse tema aí que surgiu de uma conversa nossa, né? Exatamente. De um de nossos diálogos diários aí que a gente tem de vez em quando. E aonde que foi parar o humano do humano, né? Temos visto tantas coisas com um teor de crueldade tão grande, né? Uns contra os outros, contra animais. E aí veio, né, essa pergunta, aonde que vai parar o nosso lado benevolente? Que eu acho que a palavra que mais cabe nesse momento é esse. Para onde está indo a benevolência do ser humano? E aí, quando a gente para pensar benevolência, algumas pessoas muitas vezes perguntam, mas benevolência está ligada à religião? Não. A gente precisa buscar a benevolência na essência. Praticar o bem. Nós estamos praticando e cultivando todos os dias, né, a maldade. Então, a gente fica se alimentando de informações, de ambientes que ficam instigando a raiva. O tempo todo estamos sendo monitorados e alimentados na raiva. E a raiva é um precursor, né, para a gente perder a nossa benevolência. Porque aí eu deixo de praticar empatia, eu deixo de me colocar no lugar do outro. Eu ajo com a raiva, mas não quero sentir a raiva do outro. E aí vem os questionamentos que a gente tem. Então, o ser humano, a gente fala que é a espécie mais evoluída, dentre todos os outros, porque a gente teve o desenvolvimento aí do córtex frontal, que nos auxilia, né, nesse processo de regulação. O córtex frontal, ele faz uma regulação das nossas emoções. E os últimos acontecimentos que a gente vem vendo da humanidade, a gente parece que está perdendo essa regulação do córtex frontal. A maldade sempre vai ter. Nós não estamos aqui para descartar a maldade, até porque para ter um equilíbrio a gente precisa do bem e do mal. O problema é o quanto que nós estamos caminhando só num terreno e deixando de praticar o outro lado. Coisas simples, como um bom dia. A gente passa pelas pessoas e não deseja um bom dia para elas. Verdade. É um comportamento assim, você falou muito bem dessa questão da raiva, porque a gente quando para observar tudo isso que está acontecendo, né, e esse comportamento, a gente vê, parece que é uma raiva que ficou carregada há tanto tempo e que agora ela explodiu de uma forma que impede o discernimento. Né? E aí vem a impulsividade, como você disse. Às vezes a gente fala bom dia, a pessoa nem ou olha para você e fala, querida, não estou prestando atenção, você não me interessa não. Então a impulsividade e o deixar de se importar. Isso a gente percebe muito também hoje em dia e essa característica é pelos tempos modernos? O que a gente tem percebido, né, Mônica, é que as pessoas têm desenvolvido muito o lado egóico. Eu quero para mim, se o outro tem, já não me interessa mais. Nós buscarmos a época dos nossos avós, não vamos muito longe, não. Quando se mudava um vizinho novo, o que era a prática das pessoas antigamente? Nossa, chegou um vizinho novo na rua. As pessoas levavam um prato de comida para se apresentar, né? É verdade. Mesmo sem saber, sem interesse nenhum.
mas fazer uma prática de uma benevolência, de receber aquela outra pessoa. Então, nós estamos perdendo no meio hoje situações onde a gente possa olhar o outro sem ser pelo lado da maldade. Por se você fala uma palavra truncada no trânsito, o que, que o outro muitas vezes faz com você? Tá atrás de você, Ele desce, ou ele vai atrás de você até causar um acidente, ou ali no momento ele já desce e ele te bate. Então, assim, a gente está perdendo até o limite do corpo com relação ao outro. E isso me preocupa muito, porque em vez de diminuir, nós tivemos uma pandemia que nos isolou das pessoas. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui hoje sentiu muita falta das pessoas. Pode ser que um ou outro tenha achado muito bom ficar isolado, sem ter contato com gente, porque tem pessoas que pensam isso, né? Não gosto de gente, Roberto. Quanto menos pessoas, melhor. Mas a nossa essência humana precisa de bando, precisa de grupo. A pandemia nos tirou isso. E agora que a gente está podendo retomar, parece que as pessoas desaprenderam de estar com a outra. Como é que é fazer processos de renúncia? As pessoas estão num processo de competitividade, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ganhar mais que o outro, eu tenho que estar numa situação econômica e social e emocional melhor que o outro. Não, como é que é levar os outros junto com você? Se você está crescendo, como é que é levar o outro? E isso é buscar a humanidade, né? Isso é buscar o humano do humano. Você falou muito que nós somos seres evoluídos e parece que a gente entrou num processo ao contrário. E somos seres tão bonitos, né? Seres tão completos e em busca de uma evolução ainda maior. Roberto, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com você para a gente respirar, digerir tudo isso que você trouxe nessa primeira parte da conversa. Você que está acompanhando essa conversa, eu sei que tem muita gente falando, Mônica, estou doido para saber, estou querendo refletir junto com vocês. 99897.000 é o nosso WhatsApp. Eu já vi que tem uma amiga nossa aqui que está comentando, a Iramar Soares. Já vou trazer o comentário dela aqui para você, viu, Roberta? A Roberta Buiatti, psicóloga com a gente aqui hoje, trazendo essa reflexão profunda. E eu já te agradeço mais uma vez por aceitar esse desafio, tá? Acabou o relacionamento, segue tua vida. Né? Cada um segue a vida. E aí entra nessa questão que a gente está conversando hoje com a psicóloga Roberta Buiatti, que é aonde foi parar o humano do humano, Roberto, viu? A gente tem essa situação hoje que eu acho que tem muito a ver também, porque traz aí, né, uma frustração, traz a não aceitação do não. Gente, eu não estou julgando, mas a gente acaba que traz um pouco a reflexão para a gente, né? E hoje eu vou te contar que para vir para essa conversa, eu estava vendo algumas notícias também, e aí eu vi um homem, que é um procurador de um município aqui do nosso país, que esmurrou uma outra procuradora no escritório onde eles trabalham juntos, sabe? Foi numa cidade aqui do nosso país, no estado, e uma situação pavorosa. Ele deitou ela no chão e esmurrou. Então a gente fica pensando, cadê o respeito? E muita gente comentando aqui conosco, Roberta, sobre essa questão. Você falou da benevolência, falta de amor, falta de compaixão e de atenção para com o outro. Essas notícias, eu tenho até medo se algum dia a gente vai ter, Mônica, um Manhã Total trazendo só práticas de benevolência. Como eu gostaria. Sabe, assim, da gente ter aquelas reportagens que enchem o coração, que traz as lágrimas, sabe? De ver que, assim, poxa vida, tá valendo a pena, né? Nós que temos filhos pequenos, igual eu, tenho uma de 5 e uma de 3, né? E aí eu vou deixar uma dica para quem está nos ouvindo. Praticar benevolência não é só um dia, não. Não é só um ato. Eu preciso fazer isso como um compromisso de vida para todos os dias. Eu preciso levantar pela manhã e falar assim, ó, o que eu quero fazer para mim e para o outro? E fazer compromisso com isso e honrar isso todos os dias. Eu falo que a melhor conversa na manhã, quando você abre os olhos,
é ter gratidão por mais um dia de vida. Quantos agora, nesse exato momento, só queria ter o dia de hoje, né, Mônica? Para chegar para o outro e falar assim, ó, igual nós nos falamos, né? Eu te amo. Eu amo a sua vida, né? O quanto que muitas vezes crônicas que você escreve mexe com o meu dia e eu vou me emocionando, né? Porque a Roberta é pisciana, então falar disso. Porque eu falo, gente, é muito bom ser bom. É bom ser bom. Como é que é olhar o outro e falar assim, será que aquele ser humano está precisando de alguma coisa, né? Igual o não. A gente não está ensinando para as pessoas o que é o não. E você falou uma coisa, acho que muito bonita, né? Não é não, gente. Então, hoje, os relacionamentos acabam, eu tenho uma sensação de posse, né, no outro. Exatamente. Se eu não tenho o outro, ele não vai ser de ninguém. Se não é feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. E aí, essa tendência está só aumentando. E a gente precisa retomar aqueles valores básicos, né? Não é não, sim é sim, quando puder, vamos fazer. Passar pelo outro, com a questão de respeito, bom dia, boa tarde. Eu ensino isso em casa e eu fico vendo, né, já o sofrimento da minha de 5 anos. Ela fala assim para mim, mamãe, eu amo pessoas. 5 anos. Só que tem horas que eu falo bom dia e as pessoas não me respondem. Olha que dó, né? Aí a gente fala, filha, talvez a pessoa não está no bom dia, mas você não pode deixar de falar um bom dia, porque você não ouviu. Não dá para desistir, né, Roberto? É nós que mudamos o meio. Tem pessoas que estão esperando o meio mudar. Não, é nós que precisamos começar com novas atitudes para mudar o meio. Por isso que eu quis trazer essa discussão aqui ao Manhã Total, justamente para que cada um de nós, né, que se emociona, que gosta de gente, que gosta de estar perto, que gosta dessa vida, boa vida, né, apesar de tudo, para que a gente possa multiplicar isso, sabe? Multiplicar esse comportamento benevolente, esse comportamento de amor. Aí deixa eu trazer algumas amigas e amigos que estão aqui com a gente, olha, o novo normal, estamos muito na rede social e isolados do mundo real. Isso também eu acredito que é meio fato, assim. Olhamos o outro, eu achei a frase dessa amiga ou amigo, eu não sei, não mandou aqui, olhamos o outro como se ele não fosse nada. E a gente precisa ter um cuidado com isso, porque às vezes esse tipo de comportamento a gente vai tomando raiva também, antipatia, como eu digo. E aí a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente sente pelo outro, porque a gente pode alimentar ali sem querer essa raiva, né, Roberta? Sim, e eu falo, raiva todos nós temos. A raiva é uma emoção básica. O problema é a forma como que a gente demonstra e como que a gente trabalha. Então, muitas vezes, quando eu vejo esses fatos chocantes e isso me choca, um pouco daquilo existe em mim. Lembra que nós temos também a maldade, muitas vezes arraigada na nossa essência. O que a gente precisa é olhar para a nossa sombra, não esconder a nossa sombra. Por isso que terapia, né, trabalhos alternativos, trabalho voluntário, ajuda muito a nós olharmos para a nossa sombra. Se eu olho algo que me incomoda muito, é porque aquilo está em mim. Em algum momento, aquilo ali não aflorou ainda, mas está. E aí é cuidar disso, né? É ver a maldade do outro e não afastar. Que aí o que é a nossa defesa, né? É afastar do que é ruim. Não. A gente precisa aproximar daquilo que nos incomoda. É igual quando a gente tem um chefe, um colega de trabalho que cutuca lá o nosso calinho. Se você afasta dele, você deixa de conhecer aquele ser humano. Você precisa aproximar para entender por que ele age daquele jeito. E muitas vezes nessa aproximação, você consegue com o seu jeito, com as suas falas, com o seu jeito de olhar o mundo e transformar a vida do outro. E o nosso tempo está encerrando aqui, mas é algo que começa dentro de casa, com muita conversa, com muito afeto, essa demonstração do afeto. A Elane até trouxe assim, será que voltamos da pandemia com mais medos?
Sim, eu falo que a pandemia, Mônica, ela revelou, na verdade, ela tirou um véu de todos os nossos transtornos, dos nossos medos e anseios, né? O ser humano nunca esteve tão à frente da finitude, como foi na É, pandemia. E verdade. um dos grandes medos do humano é a finitude, porque isso é um dos fatores também que nos diferencia das outras espécies. A gente tem noção da morte, né? Uhum. Só que morrer, vamos morrer um dia. Só que eu preciso trabalhar os nossos medos, né? Então, se tem alguém aqui que está naquela fase que está percebendo que o outro está incomodando, estou praticando atos, o meio tem me levantado algumas emoções mais para a raiva do que para as outras emoções positivas, é um sinal de alerta para buscar, então, ajuda, né? E aí as ajudas aqui podem ser das mais variadas, pode ser uma ajuda espiritual, uma ajuda física, ajuda muito, né? Eu falo que nós Uhum. nunca tivemos tanto no cortisol nos últimos anos, que é Verdade. o hormônio do estresse. Então, a gente precisa praticar atividade física para trazer aqueles hormônios da alegria, do bem-estar, ficar terapia, conversar, tomar um café, expor os medos. É conversando que a gente faz uma mudança, né? Nesse meio tão louco que a gente está vivendo. Ontem eu ganhei um livro que fala justamente, que traz como título Reconstruir. E a gente está se reconstruindo todos os dias e isso é muito bonito. Roberta, muito obrigada, viu, por trazer essa discussão e essa reflexão aqui para os nossos amigos e para mim. Obrigada, tá? A gratidão é minha, viu? Em breve estamos aí juntas de novo. Combinado. Um beijo para você. Roberta Buiatti, Um beijo. psicóloga. E obrigada a você também que fez os seus comentários aqui. Depois eu vou ler mais, tá?